Marcelo, recentemente você teve um artigo publicado, né, junto com alguns colegas na Quality Progress, que é a revista, publicação oficial da ASQ, onde você coloca lá os 18 passos para um projeto de Lean Six Sigma. Eu diria que um projeto de Lean Six Sigma é de qualidade. Né? Você poderia compartilhar com a gente quais são esses 18 passos? O que um profissional precisa garantir para que ele de fato entregue valor, garanta qualidade ali no projeto dele? Legal, foi uma alegria muito grande até, Léo. Foi uma surpresa porque em outubro a gente recebeu a notícia de que o artigo havia sido aprovado, que já foi uma honra, porque esse artigo foi escrito junto com Didio Anthony. Didio Anthony é um pesquisador da Escócia e é, de acordo com o Google Acadêmico, o pesquisador com o maior número de citações no mundo, em Lean Six Sigma. Ele tem 20 mil citações, né? É um indiano que mora na Escócia já há algum tempo. É um ídolo há mais de... Dificilmente alguém que pesquisou sobre Lean Six Sigma em algum momento não passou por Didio Anthony. A gente brinca, se você pegar aleatoriamente uma dissertação, uma tese sobre Lean Six Sigma, se você for lá nas referências bibliográficas, vai começar com Anthony, né? Vírgula J, né? Então eu fiz o primeiro contato com ele 10 anos atrás e nunca, na verdade, tive um retorno. E há um ano atrás, numa apresentação na SQ, na conferência da SQ, a gente acabou ficando amigos mesmo e a gente publicou. Então já era uma alegria imensa poder ter esse artigo ao lado do Didio Anthony e, obviamente, ao lado do meu orientador e co-orientador do doutorado, o grande Messias Borges e grande João Batista Turrione. E em janeiro a gente recebe a notícia de que seria a capa da revista, né? Então toda essa introdução aí é para dizer da importância, né? Foi algo realmente bastante forte no aspecto emocional também, sabe? Então os 18 passos, eles podem ser quebrados em 3 grandes blocos. E é muito importante entender esses 3 grandes blocos, porque o rigor que o método propõe, infelizmente, muitas vezes, ele não vem na etapa de seleção de projetos, seleção de candidatos, alinhamento desses projetos com a estratégia da organização. Então, Só na existe execução, né? só na execução. E isso é um perigo, porque você executar com excelência o projeto errado, né, isso é um atestado É de um ineficiência, desperdício, é um né? desperdício gigantesco. Então, na verdade, existe um processo central, né, um processo núcleo, onde a gente realmente garante que os projetos são bem selecionados, mas não só observando o projeto como um elemento isolado. Existe o conceito de interação, né? Eu tenho um irmão mais novo, a gente fazia muita bagunça na casa da minha avó. Minha mãe queria saber onde que estava a causa do problema e levou um dia. Só o Paulinho não teve bagunça. Levou só o Marcelo, não teve bagunça. Onde é que está a bagunça? Só quando os dois estavam juntos. Isso acontece no nível projeto também. E depois de tratar essa seleção, como os projetos operam do ponto de vista de interação, selecionar os candidatos como uma função dos projetos. Isso é muito sério. Porque normalmente nos programas de melhoria contínua, funciona muito a coisa assim, pô, o Léo é um excelente funcionário, desempenhou bem o ano passado, vamos dar para ele de presente um treinamento Green Belt ou um Black Belt. E isso é errado. Primeiro o projeto e depois vamos achar os melhores candidatos para tocar aqueles projetos, né? Então esse é o pilar central de maneira simplificada, né? Eu tenho 2 processos auxiliares, que um é o constante monitoramento da estratégia do negócio. Porque às vezes a estratégia do negócio mudou, mas não foi verbalizado, não foi, ainda mais nos dias de VUCA, né? Volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade, né? Então, por isso que o Master Black Belt precisa estar muito junto de líderes sêniores, preferencialmente do CEO. A SQ recomenda lado a lado, hand in hand com o CEO, né? Com o CEO. E, obviamente, se houve alteração nessa estratégia do negócio, qual que seria o desdobramento disso para o portfólio, para o conjunto de projetos? Esse é um. O outro processo auxiliar é como o portfólio está acontecendo, que é um outro pecado que eu ainda não entendo por que as organizações ainda cometem tanto. Depois que o portfólio está criado, não é simplesmente entregar para os belts e acreditar que aquilo vai acontecer de maneira natural. Precisa existir alguma sistemática simples. Na Nielsen, a gente conseguiu colocar isso com excelência. Um report semanal, Léo, simples desse jeito, de progresso atual contra progresso esperado. Né? Delta ali, Só o pronto. delta, se o delta
né, ele for diferente de 0 para baixo, qual que é o meu plano de mitigação, né? E essa informação é realmente para todo mundo, né? Um placar do jogo para todo mundo. Então, basicamente isso, um pilar central para seleção de projetos, seleção de candidatos, um de constante monitoramento da estratégia do negócio e conexão com o portfólio, e outro de monitoramento do desempenho do portfólio, né? Tive a oportunidade de aplicar esse modelo na Delphi, com resultados muito positivos, mas assim, a revolução mesmo aconteceu na Nielsen, né? Que foi o trabalho apresentado na SQ mês retrasado, né? A aplicação desse modelo numa indústria do setor de serviços, mais especificamente a Nielsen. Perfeito. Então, só para o pessoal que está ouvindo e vendo a gente, para a gente sintetizar, você poderia compartilhar quais são os erros mais comuns que você vê em projetos Six Sigma? Eu acho que você já citou alguns deles, né? Mas deve ter visto vários outros por aí. Claro, um muito comum, por isso que o grande, né, guru Edward Deming falou, toma muito cuidado quando você coloca uma métrica numérica, sabe? Você tem que para ser aprovado, você tem que tirar nota 8 em 10. Toma muito cuidado com isso, porque o indivíduo vai buscar o número ao invés de realmente aprender, por exemplo. Então, no Lean Six Sigma, existe esse pecado, Léo, sabe? A certificação ela tem um peso no currículo. Então, infelizmente, a gente ainda percebe, precisa lutar contra projetos que acontecem, por exemplo, quando a solução já é conhecida. Se a solução é conhecida, não é Lean Six Sigma. É o que a gente chama de projeto Nike, Just Do It, né? Você não precisa de mapeamento, de identificação de causa raiz, né? Grandes, assim, coleta de dados extremamente rigorosa. Se você já sabe o que deve ser feito para apagar a luz e chegar ali e apertar o botãozinho. Então, muitas vezes, isso ainda acontece do indivíduo contar uma história como se ele não soubesse só para ter o certificado no final. Esse é um pecado. O outro pecado é o Lean Six Sigma, ele é aplicável a processos existentes, a processos correntes. Então, se não existe um produto ou não existe um processo, existem outros métodos, como por exemplo, o Design for Lean Six Sigma. Então, esse é um outro pecado bastante comum. E talvez só para deixar aí uma lista de 3, o terceiro é problemas devido a causas especiais. Então, se teve um outbreak, de novo, normalmente, causas especiais são de fácil identificação, então talvez você não precise de todo o rigor, né? Porque quando você usa um método, tenta encaixar aquele método, de novo, só, por exemplo, para ganhar uma certificação, isso mina a credibilidade do programa, né? Ou da estratégia. Então a gente precisa tomar um cuidado muito grande com relação a isso. Deixa essas 3 dicas aí para pontos que devem ser combatidos, né?